Quero agradecer a Deus, então, por esse momento. E, em homenagem aos 6 anos, eu vou ler capítulo 6 de João. Capítulo 6 de João. Se tivesse um irmãozinho lá da nossa igreja, que ele tem pequenos toques, como outros têm, lê João 6, 66, que ele está amarrado, pastor. Mas é o que eu vou ler, 66, 67. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga mais uma vez, queremos o teu nome engrandecer. Se você já abriu, feche teus olhos, querido. Então, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Capítulo 6, versículo 66 de João, diz assim, o 66 e o 67. Eu sei que vários irmãos, vários pastores passaram aqui. Eu quase não vou em muitos lugares, irmãos. Dou muita palestra, algumas igrejas. Acho que sou meio preguiçoso. Aqui foi legal que eu deixei o carro lá, atravessei, mitidinho, passarela, que show de bola. Porque aí você vai em lugares longe, aí eles dão um quibe na sua mão e trancam a porta. Fui num lugar desse daí, sério. Eu falei, será que tá legal mesmo? Porque eu não sei, o pastor trancou a igreja e me deixou lá fora orando por todo mundo. E estava garoando. Mas não tem problema com a moça. Não, aqui o tratamento aqui, o pastor perguntou, água com gás ou sem gás? Aí eles me deram um quibe não, enroladinho com salsicha. Nada contra, eu até gosto. E trancaram a igreja, eu estava sem carro, fiquei no lugar, sabia como é que eu pego alguma coisa aqui? Indelicado esse. Mas eu pensei, não gostaram da mensagem. Mas logo no mês seguinte me ligaram de novo. Falei, tudo bem, mas agora você me pega em casa e me traz. Mas eu não saio muito. E nós pastores temos essa dificuldade, às vezes, porque você precisa. Nós somos pastores que gostamos de estar juntos. Mas às vezes cansa também a igreja. Aí hoje uma moça chorou comigo, pastor, falando assim, o adolescente não gosta de mim. Eu falei, você acha que todo mundo gosta de mim, minha filha? Não, mas aí ela ficou, porque me chamou de chata. Irmão, imagina o que pensam da gente, pensam de você e de mim. Você não sabe, o som lá na igreja, eles devem orar para me morrer. Sério. Já cheguei para ele, o garotinho do som, qual é o seu nome? Pergunta aí, quem é você? Eu faço amizade mais com som do que com o pastor. Porque se eles quiserem, derrubam a gente. Sério? Eles são os melhores de Deus, são bons. Mas as pessoas ficam muito assim, impressionadas com aquilo que vão falar delas. Podem falar. Mas você precisa saber quem você é e que tipo de relacionamento você tem. Eu tenho relacionamento com várias pessoas. Mano. E é uma declaração pública. Eu amo vocês mesmo. Tem irmãos que a gente ama muita coisa. E são partes nossas. E que nós sofremos muito. E que nós aprendemos a conviver. E aí eu quero ler com você o versículo 66 que diz assim: desde então, muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, pastor Adriano. E ele era Jesus. Aí no versículo 67, que então disse Jesus aos 12: ei, vocês também não vão querer
se retirar? Senhor, continua nos ministrando nesse momento, por favor, e abençoe o teu povo no nome de Jesus. Autoestima se aprende em casa. Saber quem você é se aprende em casa. O Salmo de número 29 diz que a voz do Senhor se ouve nas muitas águas, nos tumultos das muitas águas. Mesmo com muita turbulência, com muita dificuldade, nós podemos ouvir a voz de Deus. E quando existe outra voz, queridos, que está superando, porque nós precisamos de uma voz de autoridade. E a voz de autoridade é aquela que nós vamos eleger e vai calar em nosso coração e vai pautar a nossa vida, a nossa caminhada. E esse salmo diz que a voz do Senhor se ouve nas muitas águas. E diz que ele preside nos dilúvios, ou ele está acima dos dilúvios. Então, se a autoestima se aprende em casa, o pastor Adriano, não sei se foi aqui agora ou lá, no gabinete, mas alguma frase falando sobre autoestima, não estou lembrando se foi aqui ou em algum lugar que já ouvi. Aqui mesmo. Você viu que a minha idade está chegando também. Mas às vezes nós ouvimos de tudo, em casa, no colégio, na faculdade, no namoro, nos relacionamentos. E aí, enquanto terapeuta, eu consigo, querido, conduzir, levar a pessoa a eleger uma voz. Se as outras vozes não estão funcionando, você precisa de uma voz maior. Que diga para você assim, você vai conseguir, você vai atravessar. Todo mundo diz que não vai. Mas você vai eleger aquela voz, você vai chegar lá. E você vai encontrar um pastor, vai encontrar um pai, um tio, uma avó, uma mãe, um amigo, alguém que vai dizer, você consegue. E a autoestima se aprende. E às vezes aprende no momento de mais dificuldade. E aí nós vimos aqui, já nesse texto, não é disso que eu quero falar propriamente, mas é que Jesus está vendo um dos maiores tumultos da vida. Porque as pessoas se reúnem em torno do milagre de Jesus, porque nesse capítulo 6, diz que Jesus ele começa a multiplicar pães e peixes. E é sobre isso que eu quero trazer aqui para nós trabalharmos bem rapidinho. Multiplica pães e peixes. Jesus, ele anda por cima do mar. E fica uma coisa interessante, uma coisa legal. Ele reúne a multidão que diz, não tem nada para comer, então dispensa o povo e vai lá e diz, não, e vocês, o que vocês têm na mão? 5 pães e 2 peixes. Acenda todo mundo aí. Agradece a Deus e começa a distribuir. E sobram 12 cestos. O povo não é bobinho nem nada. Atravessa, ele convida os discípulos, vai para uma outra banda, outra região, e chegando lá já tinha um grupo esperando ele. E o grupo diz assim, nós viemos aqui porque nós estamos com saudade do Senhor, de você. E Jesus, interessante que ele começa a interpretar e dizer para eles o que estava acontecendo. Vocês não estão comigo porque vocês me amam. Vocês não estão me procurando porque vocês querem um relacionamento comigo. Agora imagine a cara daquela turma. Vocês estão comigo porque vocês são espertinhos, porque vocês sabem que eu multipliquei pães e peixes. Vocês não estão comigo por conta dos sinais. Somente. Vocês estão porque eu mato a fome de vocês. E é um discurso muito interessante, porque esse povo está atrelado ainda a uma imagem de Moisés, lá do Antigo Testamento. Porque o Senhor começa a conversar no capítulo 6, dizendo que eu sou o pão da vida. E aquele que não comer de mim não terá vida eterna. Mas aquele que se alimentar de mim não terá fome jamais. Aí eles começam a conversar e dizem, peraí, aí já não. Está dizendo que eu sou. Esse é um processo interessante do canibalismo. E existe uma linguagem muito interessante da história, querido, falando que tem o canibalismo é alimentar-se para uma necessidade física. Mas tem, queridos, uma outra linguagem, a antropofagia, que é um alimentar-se por ritual. E outra coisa, alimentar-se de um guerreiro, de alguém que seja muito importante. Então, nessa antropofagia, que é um ritual dos índios, eles não vão comer de forma alguma um fraco.
Alguém que não seja nada, é só uma questão de honra. Mas o que eu quero dizer para você, que o Senhor, Ele chega nesse momento e começa a desvelar, começa a clarear, dizer as reais motivações dessas pessoas nas nossas reuniões, na de lá e nas nossas reuniões. E é interessante, queridos, que diz no versículo 66 que à vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E aí nós começamos a reclamar, por que fulano está andando mais? O que está havendo? Porque uma igreja com 6 anos, ou uma igreja com 30 ou com 50 anos, se nós formos promover reuniões para somente matar a fome física, é muito pouco, gente. Se nós formos promover reuniões só de ação social, a igreja não é ação social, os pastores concordam comigo. A igreja é um local onde eu vou melhorando, porque eu vou chegar no céu. Então eu vou ter dificuldade com você comigo, vou te perdoar, você vai me perdoando. E aqui é uma brincadeirinha para nós chegarmos lá em cima, lá nos céus. E os céus é a eternidade. Tem gente que não vai conseguir perdoar. Tem gente que vai pensar, olha, o céu deve ser pouco para nós dois, ou um ou outro. E aí eu me recordo de uma moça que falou comigo, e deve falar para muitos outros, em qualquer segmento. Pastor, ou eu ou fulano. Eu não posso, eu amo todo mundo. Já imaginou você falar, filho, você vai embora, você fica? Todo mundo ganha, todo mundo perde. Ou eu ou fulano. Eu falei, as duas. Esse é o nosso trabalho, irmãos. Se você não aprender com a igreja, vai aprender lá fora. É muito duro, porque lá não tem misericórdia. Aí depois, querido, Jesus, ele faz todos esses milagres. E essas pessoas começam a caminhar com ele. Ele atravessa o outro lado. Esse grupo que vai atrás. E Jesus começa a dizer, olha, vocês estão comigo. Que eu realizo, porque eu faço. Mas vocês não estão comigo porque vocês precisam de mim. E numa dessas realidades, que você vai ver no relacionamento humano, é que você sabe quem são as pessoas que convivem contigo, só pelo aquilo que você tem, por aquilo que tem. O pastor Adriano falou muito bem, eu sou simples, mas simplório, era mais ainda, querido. Tanto é que eu fui num lugar, no retiro, Itaipuaçu. Cheguei no retiro, aliás o retiro daqui, o pessoal me trata tão bem que eu me sinto até meio empolgadinho, viu? Estou lá de novo, no encontro deles, eles estão mitidinhos. Está aqui, eu vi lá fora algum deles aí. Está aí, né? São educadíssimos. E eu cheguei lá, pastor. O meu horário era 9 horas, era um sábado. E aí eles tinham feito uma vigília. Jovem assim mesmo, então gasta toda a energia com a vigília. Aí eu cheguei 9, que era o culto, mas eles tinham passado para 10. As cadeiras, eu imaginei que o poder desceu, as cadeiras desorganizadas, tudo, e eles estavam dormindo ainda. Então eu cheguei no sítio, eu, João Vitor, Vitória não tinha Vitória, a Isa, comecei a organizar as cadeirinhas branquinhas no lugar. Todas no lugar. O dono do sítio me apresentou o sítio, o rapazinho estava junto. Eles começaram a acordar, tomaram café, tomei café com eles. Aí eles começaram o culto. Não fique pasmo, por favor. Louvaram, e de bom. E aí a dirigente, sem sabedoria obviamente, fez o coordenador passar o maior mico. Porque não fez a mim. Eu vou passar a palavra ao presidente, porque o pregador não veio. Porque era eu, irmão. Se liga. Cuidado para não ficar preso somente à aparência, tá, irmão? Cuidado para não se enrolar na vida. Cuidado para não olhar o que não é. Evangelho não é isso, não. Cuidado com os aparentes sinais. E eu firmezinho. E o rapaz morto, né? Com muita vergonha. Mas eu tenho autoestima. Mas não tinha, não. Qualquer um que gritava comigo, E aprendi na minha casa, aprendi com meus professores, aprendi com meus líderes. A autoestima não faz você ser agressivo com ninguém, não. Mas faz você reconhecer o seu verdadeiro lugar.
Pode todo mundo falar o que quiser, mas você tem que saber quem você é, senão vai ficar maluco. Peguei o microfone, abracei todo mundo e falei, não, isso não tem problema nenhum, porque eu sei quem sou eu. Se você não sabe quem sou eu sei. Isso já basta para mim. Porque eu vou para minha casa dormir, eu tenho que saber quem sou eu. Terminado ali, eles ficaram tanto constrangidos, me deram até oferta. Me chamaram, mas não sei. Eu prego lá direto, vou falar a igreja onde é, que eu me prego sempre lá e ganhei um bocado de paciente para o consultório. Isso tudo porque eu não sou nada. Ele começa a dizer, queridos, que esse tipo de comida fará com que essas pessoas sempre retornem. Esse pão e esse peixe vai fazer com que essas pessoas sempre retornem ao mesmo lugar. Esse pão e esse peixe para aquele momento saciou a fome, mas vai virar um antídoto. Vai virar um vício, porque eu só vou lá porque tem alguma manifestação de poder, tem algum milagre, e eu não sou contra o favor, mas fico muito preocupado com essas reuniões de milagres, de poder, com algumas afirmações que nós fazemos, que Deus vai fazer, quando Deus está dizendo, não vou fazer nada. Quando nós queremos secar as lágrimas de pessoas que Deus está dizendo assim, deixa chorar um pouco mais. Quando nós dificultamos a vida de algumas pessoas, achando que estamos facilitando a vida delas. Infelizmente. E aí, querido, nos tornamos pessoas cada vez mais exigentes. Porque nós vamos estar sempre em busca da próxima atração. Eu recebo na outra igreja um bilhetinho assim, pastor, ore por mim. Pelo quê? Eu comprei um bilhete para ganhar um carro. E eu não tinha carro, pastor. Aí eu falei, Deus, se der para ele, dá para mim também. É demais. Ah, e se eu ganhar, vou vender e vou dar o dízimo. Pelo menos isso, cara de pau. Não o suficiente, chega o outro e diz assim, eu entrei numa campanha. Falando diante de Deus, hein, irmão, não estou mentindo não. E ganhei um carro. Em certo lugar, vocês devem imaginar, né? E agora eu estou entrando para ganhar um caminhão. Irmãos, isso você tem que chorar. Nós precisamos chorar por causa disso, pastor. Sabe por causa de quê? Porque Jesus não veio resolver esse problema nosso de ganhar carro, de resolver problema de casamento, de resolver problema, nada de casa própria. Isso é tudo bobagem. O Senhor veio para resolver um relacionamento nosso com Ele. Porque Deus não conseguia me ver. Ele me olhava e ele, que é isso? Quem é esse cara? Jesus, ele veio para resolver um problema de uma querela. Ele veio resolver um problema de inimizade entre eu e Deus. Jesus não veio para curar câncer. Lamento dizer isso para você. Até porque tem gente que morre com câncer. Ele não veio para resolver um problema que a carro, bomba explodiu. Agora ele não veio resolver nada disso. Mas pode resolver, irmãos. Eu só estou querendo dizer que a igreja brasileira, no contexto em que vivemos, com esse ativismo que vivemos, precisamos mudar o nosso foco, precisamos olhar de fato para Jesus, precisamos lembrar que o céu de fato existe. Se ele existe, eu não posso viver aqui nesta terra como se eu não fosse morar nos céus. Porque tem gente que só vai conquistar aqui na terra e vai esquecer lá de cima. E você sabe, liga a televisão, irmãos. Se você perde sono, liga a televisão de madrugada, você vai ver o que acontece. Não tem uma vez que essas pessoas falam o nome de Jesus. Veja, corrija comigo. Eu sou Y, Z e aí por diante. Eu sou A, eu sou X, eu sou. Mas ninguém diz, eu sou de Jesus. E aonde você conseguiu isso? Ali, aqui, ali, aonde? E aí os seguidores vão seguindo Jesus e dizem, olha, vocês vão me seguir? O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ah, então já era, tchau, fui. Tem nada para me oferecer. São pessoas que vão se tornar pessoas muito mais, querido, pessoas exigentes, pessoas sempre em busca do próximo milagre. São pessoas que vão estar sempre esperando a próxima atração. São pessoas que vão viver na sensação de circo, lamentavelmente. E no circo você paga. No parque de diversão também. Mas chega uma hora que nós temos que chegar em casa e viver a nossa realidade. E às vezes a nossa realidade é dura. Nos reunimos em volta, queridos, em torno de Jesus, na expectativa do próximo milagre. E a minha pergunta para você e para mim, para esse tempo que a gente está vivendo,
diante de Deus, com muito respeito, queridos. E se não houver milagre? É isso aí. E se não houver milagre? Você permanece? Ah, pastor, porque não está acontecendo nada. Você não sabe o que é nada. Irmão, dá uma olhadinha para você. Se eu for me olhar, você sabe o que eu falo. Se eu for me olhar, imagina a gente, eu me olhando. A minha mãe apertava meu narizinho assim e falava, esse nego vai ser doutor. Que eu sempre contestei. Aquela bobeira. Você vai ficando mais velho, você vai falando menos. Vai estudando, aí você começa a pensar, meu Deus, como é que eu falei isso? Fico lembrando da minha primeira pregação, 17 pessoas se converteram na primeira pregação. É o Espírito. Sabe o que eu preguei, gente? Apocalipse 3:20. Não é bonito? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, serei com você. Quantos querem? 1, 2, 3, na Praça Lariboia. Menino, quando eu fui estudar a carta, estava falando para a gente, dizendo que a igreja se reúne, mas não convida mais o Senhor. Está falando para crente, está falando para consagrados. Mas bonito que deu para o evangelho. O pessoal aceitou, foi bênção. Mas como é que eu preguei assim? O pessoal, é isso. Você vai melhorando todos os dias. Aquilo que você fazia no ano passado, esse ano já é diferente. Aquilo que você faz esse ano, o ano que vem é diferente. Os pais não tem uma cartilha. A gente vai errando muito, gente. Mas a gente acerta muito também. E eu me recordo da nossa tia Nilda, a esposa do pastor Jeremias, nosso pastor. Ela hoje está com 83 anos. Ela disse numa confusão com a filha dela, brigando com a filha com ela. Mamãe, você não muda. Ela, o quê? Eu estou velha, que você não sabe o quanto eu já mudei, minha filha. Nós somos cruéis. Nós ficamos presos somente lá atrás. Aquele erro que fizemos lá, acabou, irmão. Já era. Vamos atrás, como eu falei, das promoções. São pessoas que não são fiéis ao pastor, à igreja, ao Senhor. São fiéis ao movimento. Porque senão teria tanto troca-troca. E agora eu voltei, tive uma descompensação de pressão, tomei 3 remédios, pastorzinho. Mas melhorei, não sei como, mas estou suando, você sabe, estou suando muito. Meu Deus, me ajuda. Estava num lugar então, queridos, num sonho. Essas igrejas muito bonitas, é bonito ter uma igreja bonita. E essa igreja está bonita, toda muito bem arrumada. Porque eu já vim aqui antes. Limpinha, bonitinha, digna. Mas o nosso foco não pode ser esse. Isso é só um ensejo para nós melhorarmos. Aí você vai encontrar essas pessoas. Eu agora estou no ministério X. Aí eu fico rindo por dentro, de nervoso. Mas meu Deus, o cidadão é um pastor, um presbítero, eu não acredito. Você, não. O máximo que esse moço pode ser é um bom pastor. Mas é um pastor de jovem, pastor de mocidade. Tem questões sérias, irmãos, de igreja que nós, pastores, precisamos resolver. E você não pode ficar nessa empolgação. E aí, será que essas pessoas que convivem nesse frenesi todo vão ter coragem de chamar uma pessoa dessa para se aconselhar? Para pedir uma ajuda? Ou vão viver só esse momento do holofote, do brilho? Porque esse brilho acaba às 10 horas da noite. E a segunda-feira vem. E eu tenho dificuldade em acreditar em avivamento de domingo à noite. Porque eu quero ver o avivamento da segunda-feira, quando eu tenho que ser responsável com o meu patrão. O avivamento em casa, quando eu tenho que ser obediente aos meus pais. A gente até deixa passar, irmãos. Mas você sabe que nada disso produz vida em nós. E muitos vão fracassar, irmãos. Muitos vão parar. Vão parar porque experimentam o pão. Porque foram a alguma reunião e ganharam um carro. E que não é feio, não, irmão. Não é inveja, não. Só estou dizendo que isso foi o foco. Agora eu casei. Não posso mais à igreja. Agora eu tenho filho. Não posso mais à igreja.
leva o seu filho para a igreja, deixa lá na igreja, ó, por favor, não atrapalhe as crianças, deixa aqui. Sabe por quê, meu? Eu trabalho com dependência química. Eu agora tenho ido nesse lugar. Estou conhecendo umas áreas estranhas aqui. Eu falei pra você, né? Risca-faca eu nunca vi, né, velho? Me arrepiei todinho. Eu fui no risca-faca. Você vai por mim? Fui lá. Nem sei se alguém é de lá me perdoe. Falando mal não. Estou falando que eu fui. Sem saber de nada, sair lá 1h30 da manhã, sem medo. A ignorância nos protege muito, irmão. Quando eu fiquei sabendo que o lugar é risca-faca, eu imaginei, o que é uma risca-faca? Fui lá no Morro das Cabritas. Fui. E deixei, respeitosamente, deixei o carro exatamente no local do crime. Aí olha, coloca, eu achando que é o melhor lugar aquilo lá. Não, coloca mais para baixo, porque ali... Deus está chamando você para isso, irmão. E sabe por que eu faço isso? Que é inadmissível eu ter uma igreja que tem pessoas de comunidade e eu não conhecer a sua comunidade, sua realidade. Quem poupar a sua vida, perderá. Quem por amor a mim se entregar, ganhar lá. Ele não pode viver à distância do relacionamento. É muito difícil, eu estou falando de coisas porque de respeito com esses pastores, na nossa caminhada, pensamos assim, mas é muito difícil, nós vivemos esse evangelho onde nós não nos misturamos, onde nós vivemos sempre o anestésico, onde nós vivemos em busca das últimas atrações, o que vai acontecer lá hoje. Muitas das vezes as pessoas já não vêm mais à igreja porque eu estou com saudade dos altares do Senhor, mas porque vai ter uma programação, porque fulano e tal, porque o pastor fulano vai vir, porque vai ter e vai acontecer. Tive um último episódio em um lugar que eu não pude ir nesse dia, e eu não sou contra pagar músico não, tá? Eu trabalho com a música, eu acho que tem que pagar. Se estão trabalhando, estão no ministério, vai pagar, eu penso assim. E eu gosto de uma boa música, não sou um bom. Mas eu acho um crime uma igreja pagar 12 mil reais, eu acho, para um cidadão cantar 40 minutos, você nem sabe quem ele é, de onde vem, com a genealogia, mas vai cantar. E quase que eu canto o refrão da música aqui, então não vou nem cantar. Eu acho um crime, porque você vai ver a cesta de alimentação, a dispensa da igreja dos fiéis vazia. Mas ficou bonito. Eu sou meio implicante, eu volto e pergunto, e aí, quem ficou na igreja? Ninguém. Aí os músicos ralando. Isso me emociona, irmãos. Porque a gente precisa ver um evangelho melhor. Quem dá mais valor a quem está de fora ou quem está de dentro. Falando, começa a dar oportunidade a quem é. Os domésticos na fé. Vamos levantar uma oferta para missões lá na Angola. Aleluia. Missões, bom. Mas tem gente do nosso lado morrendo, você nem sabe. Não é essa a realidade aqui, que eu já conheço os pastores e sei o que vocês fazem. Mas fica bonito ofertar para missões. E temos que fazer isso. E é bom. E eu não falo aos pastores, aos líderes, falo à igreja. Procura ver seu coleguinha do lado. Vê se tomou café da manhã. Pessoas que andam a pé, você pode dar uma carona, mas não dá. Como eu te disse, queridos, muitas pessoas vão fracassar, porque vão parar, porque experimentam o milagre de domingo, e segunda-feira já esqueceu, e a palavra que o pastor pregou aqui, que o bispo pregou, que o pastor pregou, qual foi a palavra mesmo? Vamos viver sempre em busca desse novo, desse ópio, e é muito interessante, queridos, pensar nisso. Viver em busca desse anestésico. Diz no versículo 41 e 42, assim, ó, do mesmo capítulo 6. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, esse aqui não é Jesus? Ele não é o filho de José, cujo pai
e Maria nós conhecemos? Como pode? Pois diz ele desci do céu. Eles estavam ali, mas nem queriam saber se era que Jesus fez milagre. Irmãos, eu não vou demorar muito não. Quem segue Jesus só pelos milagres é capaz de seguir qualquer outra direção. Porque se Jesus não fizer milagre, eu vou para lá, para o outro lado, outro milagre. E Jesus está onde? Eu sou, quase falando, meu Deus, eu sou a Igreja Batista do Calvário, sou a Igreja Nova Vida, eu sou a Universal. Aí você fala assim, ajudei, né? Que eu tinha que desabafar. Mas quem é de Jesus? E se o mar não se abrir? E se a figueira não der o seu fruto? Numa quinta-feira, alguns anos atrás, minha mãe enferma, fui para a sala orar, porque a oração de 3 horas da manhã é mais bonita. Deus fala mais. E Deus falou assim, eu falei, Deus cura a mamãe. Lourdes, Maria de Lourdes. Falou, não, eu vou levar ela. Falou tão claro que eu achei que muita ousadia. Eu falei, não, ouvi a voz de Deus. Porque mãe é tudo, gente. Mãe é muita coisa. Tem gente que perde até pai, mas perder mãe é o chão. E ele falou na minha lata, vou levar ela. Pensei, não, Deus não falou comigo. Falei para minha esposa, vou no hospital, vou comprar uns negócios lá e vou tirar de lá, vou levar lá para casa. Eu era pastor e orava por muita gente, e a igreja era lotada lá no Calvário, você sabe, lá embaixo, quem participou, eu trabalhava com música, era pastor da música, e muitos sinais, pastor. Cheguei no hospital, deu uma carteirada. Você pode ver sua mãe está bem, aleluia, Deus, glórias a Deus. Comprei toalha, comprei pantufa, comprei aquela coisa assim, agora, Deus não vai fazer isso comigo. 57 anos a menina. No limiar, 11 horas da manhã, no limiar, para entrar para vê-la. A recepcionista conversando comigo, parei, e Deus falou, eu não disse que ia levar ela? Eu olhei para trás, falei, o senhor não vai entrar? Falei, não, agora não. Engraçado. Não demorou, queridos. Mais 4 minutinhos por aí. Vem a médica e fala, Vanildo, quem sou eu? Vem aqui. Quando o senhor vem aqui, um cara, sua mãe faleceu. O quê? E a morte envergonha a gente. Você fica assim, o que eu vou aí? Meu Deus, eu fiz vários outros sepultamentos, mas foi o sepultamento da sua mãe. E eu fiquei esperando até 1h da tarde, que era a hora da visita, com vergonha de falar com alguém. Falei, meu Deus, meus irmãos vão chegar, como é que eu vou falar para eles isso? Tem alguns irmãos que são pessoas de dores, gente. Pessoas de marcas. Tem coisa que Deus não vai fazer. E mesmo assim eu não saí do evangelho, não parei de pregar, não parei de acreditar em ir nas CTIs, de orar, de profetizar. Precisamos produzir um evangelho melhor, queridos. Gerar em nós um evangelho que não altere nossa forma de viver em Deus, mesmo se as coisas não acontecerem, mesmo se você estiver numa dificuldade. Mesmo se Deus não te responder por alguma razão, ou mesmo se você não ouvir a voz de Deus, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aí no versículo 68, queridos, vai lá por favor. Respondeu-lhe, porque o versículo 67, isso é autoestima, irmãos. Jesus sabia o que estava falando, olha, eu sei da direção que eu recebi. Se vocês vão caminhar comigo, eu não sei. A multidão, a galera toda foi embora. Aí o versículo 67, ele não deixa barato, pergunta aos seus discípulos mais chegados, vocês não vão aproveitar a oportunidade para ir embora não? Aproveita, está dizendo que eu sou fracassado, não, vai embora. E eles escutam então, queridos, Jesus escuta de Pedro uma pérola,
uma preciosidade, que ele diz no versículo 68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. É isso, irmão. Você não pode seguir o Senhor sem queimar aquela ponte, sem acabar com aquelas opções que sempre na crise a gente vai lá. Na dependência química, vocês trabalham aqui também, nós pautamos, dentre outras coisas, mas no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores e que não se assenta na roda dos escarnecedores. E nós colocamos por exemplo uma coisa: evita, presta atenção, se liga, evita o local da ativa, aquele ambiente que faz você lembrar. Evita a conversa da ativa, o papo da ativa, porque esse papo vai te contaminar. E por último, evita o amigo da ativa, porque você está fraco ainda e você não tem condição de estar com ele. Então rompe. Porque isso é uma ponte. No momento de crise, eu tenho um lugarzinho certinho. É aqueles casamentos, queridos, que dá para caminhar muito bem, mas não caminha porque a mãe tem sempre um bercinho lá para o filhinho. Então, a minha primeira dificuldade, filhinho, quebra, faz qualquer coisa, arruma o quarto, faz uma sala de vídeo, faz qualquer coisa, mas acaba com aquele quarto lá, porque está dando problema na sua casa. Ele já casou, libera ele, manda ele embora para casa, manda elazinha aprender a fazer a comidinha dela, resolve a vida lá. Que a gente fica viciado, gente, a voltar, porque tem sempre um lugarzinho que a gente vai resolver. Nós não podemos seguir o Senhor sem queimar as pontes, sem queimar as possibilidades de retorno, porque senão a gente vai querer voltar e voltar sempre. E queridos, para ir finalizando, no versículo 70, se fosse eu, não falaria. Deus me livre, já quebrado, sem ninguém comigo. Aí tem um grupinho que quer ficar comigo. Jesus assim, todo felizinho, olha, versículo 69 diz, e temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Basta por aí para mim, meu filho fica comigo, tá, todo mundo foi embora, mal. Versículo 70, pastor Cílio, diz assim, respondeu-lhes, não vos escolhi a vós 12? Sim, um dentre vós é diabo. É muita coisa, muita perturbação, gente. O pastor quer se mete com Jesus. Irmão, você sabe quantos estavam ali para dizer, tem um demônio no nosso meio. Vai ficar comigo, mas eu sei que alguém vai me trair. E eu ficar com o pastor Vanildo é ruim. Fica sozinho mesmo. Só vamos seguir Jesus com integridade quando queimarmos as outras opções. E finalizando, querido, que eu coloquei aqui para nós pensarmos, a igreja que vai triunfar não é a igreja que tem muitos sinais externos, sinais de milagres, e sim aquela que aprendeu a apreciar, a saborear a presença do Mestre, mesmo sem fazer nada. Ele está no nosso meio, irmãos. A gente fica querendo pedir, está no nosso meio, olhando. Aquela que aprendeu, mesmo com os ativismos da vida e da sociedade, parar para contemplar. Contemplar é meditar, irmãos. Olhar o Senhor. É o Salmo 27, 4. Uma coisa peço ao Senhor e isso a buscarei. O quê? Que eu possa habitar na tua casa todos os dias da minha vida. Para quê? Somente para contemplar a beleza do tempo. De nada. Que aprendeu a meditar, que aprendeu não ter pressa para sair da presença do Senhor, que aprendeu mesmo não escutando a voz do Senhor, saber que Ele está. A igreja que vai triunfar, querido, é a igreja que tenha
não tenha várias atividades. Que às vezes nós queremos ter várias atividades para mostrar para o outro que nós fazemos várias. Mas a igreja vira ativa demais e não para. É a igreja que aprendeu a esperar a volta do mestre. É a igreja que não vai se distrair com outros holofotes. É a igreja que não vai estar atrás dos próximos milagres. É a igreja que vai aprender que mesmo sem milagre, Deus é Deus, Ele vai nos levar para o céu, Jesus vai nos levar. Aí conta uma história, querido. Você sabe a história de Zé? Sabe não? Vou contar para você. Vou cantar a música, repetir a música lá fora. A tia, eu vou clamar, pode? Canta bem a menina. Toma também, eu vi tudo aqui, viu? Altair também tá bem. É Valtair, né? Tá bem, na fita. Baixista tá bom, outrozinho. Se quiser estar aqui, já pode. A história de Zé é interessante, pastor. Que diz que Zé, ele aprendeu a contemplar. Ele não era muita coisa, não. Mas diz que existia uma catedral rica. E todos os dias, meio-dia, ele era um pedreiro. E ele entrava na catedral, e lá não demorava nem 2, 3 minutos. Entrava e saía. E um dia o zelador falou assim: qual é o seu nome? Eu sou Zé. Você é Zé? Ô Zé. Eu sei. É Zé. Zé é bom, né? E aí, queridos, ele diz: olha só, não é bom você entrar aqui na igreja, tem muitos valores aqui, objetos valiosos, a igreja é rica, e você entra e sai, e eu tenho medo de perder alguma coisa, sumir alguma coisa. E ele diz assim: não, eu só venho aqui, e venho rapidinho, eu venho orar. Mas como orar? Eu nem vejo você orando, você entra e sai rapidinho. Não, é porque eu não sei falar como vocês. Eu não sei orar como vocês. Eu não tenho inteligência como vocês. Eu não sei cantar. Então eu só chego e falo assim: oi Jesus, aqui é o Zé. E vai embora. Na hora do almoço. E aí diz que Zé, ele sofre um acidente sério e ele se interna. Como ele vai sempre naquela catedral, o porteiro, o zelador, diz: olha, cadê Zé? Zé não veio mais. E descobriram que ele estava internado. E no hospital, gente, diz que Zé era a maior atração de lá, porque fazia todo mundo rir, animava todo mundo. E eles perguntaram assim: não entendi por que ele é tão animado assim. Aí perguntaram: por que você é tão animado assim? Anima todo mundo, eu sei da sua vida. Não, porque todos os dias eu recebo uma visita aqui, à tarde. Aí perguntaram assim: mas visita? Ninguém visita ele aqui, ele é sozinho? Não, eu recebo uma visita todos os dias de Jesus. Jesus chega aqui ao meio-dia e diz: oi Zé, eu sou Jesus. E vai embora. Irmãos, você pode ser Zé ninguém, Zé seja o que for, não tem expressão, mas quem sabe você é aquela pessoa que mantém a igreja de pé. Quem sabe você é aquela pessoa que não tem a pressa de sair da presença do Senhor. Quem sabe você é aquela pessoa que tem gente que não vai conseguir muita coisa mesmo não, mas também não está nem preocupado com o que vai receber. Mas ela aprendeu a saborear da presença do Senhor. Se coloque de pé nesse momento, querido. Ela aprendeu no ativismo da vida. Aprendeu, sabe o que, querido? A experimentar de Jesus. E é independente do que ele vai fazer, independente do que ele vai realizar, se ele vai curar, se ele vai dar alguma coisa, mas o importante é que eu tenha um relacionamento com ele. Feche teus olhos nesse momento, querido. E eu gosto dessa canção dizendo: Jesus, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu não sei do que você precisa. Eu quero, após essa canção, orar com você. Se você precisa abandonar esses hábitos do ativismo, de querer buscar o Senhor somente pelos milagres, nem olhá-lo, nem saber quem Ele é. Então feche teus olhos nesse momento.